É isso aí. Ouvimos então aí o ministro Saxida em um pronunciamento hoje lá na Câmara dos Deputados, e eu já queria convidar aqui para debater com a gente esse, entre outros assuntos aí, o Álvaro Bandeira, que é economista. Olá, Álvaro, uma boa tarde para você. Boa tarde a todos, boa tarde Isa, boa tarde Cabral, meu colega de sempre aqui na TV e quem, claro, nos assiste. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Aí, Álvaro, beleza? Boa tarde. É isso aí. O Álvaro, eu não sei se você escutava então aí o que dizia o ministro Saxida, né, em relação a essa questão envolvendo aí a política de preços dos combustíveis, da Petrobras. Eu queria que você fizesse uma análise sobre o que foi dito aí pelo ministro de Minas e Energia hoje. Olha só, eu tenho falado muito sobre isso, discordo de muita coisa dita pelo ministro Saxida, com a devida vênia ao ministro, mas eu discordo de muita coisa que foi dita. Acho que a empresa Petrobras tem sido usada como palanque eleitoral, o que certamente não é um fator positivo. A companhia tem sido colocada como traidora da nação, foi explícito isso, quando, na verdade, eu acho que a Petrobras, antes de ser um problema, ela é parte da solução. Explicando melhor, quer dizer, hoje o Brasil importa mais de 30% do óleo diesel e a disputa praticamente toda ela é em função do óleo diesel, e a Petrobras é a grande importadora desse óleo diesel, já que muitas empresas deixaram de importar porque não querem importar com prejuízo, comprar mais caro no exterior e vender mais barato no Brasil. Então, antes de ser um problema, eu digo que ela é parte da solução. O que eu tenho lido e tenho ouvido várias coisas me faz remeter a uma frase do ministro Malan que dizia o seguinte: às vezes problemas complexos existem algumas soluções simples e quase sempre erradas. Eu tenho visto muita solução errada, eu tenho visto muita coisa que não tem nada a ver com uma política de curto prazo para melhorar a atividade de alguns setores que são afetados diretamente por isso. E eu lembro a todos que o modal de transporte no Brasil é rodoviário, portanto, altamente consumidor de óleo diesel. E certamente tudo isso acaba batendo na inflação. Mas a Petrobras não tem grande culpa nisso. A gente tem uma carga tributária muito forte e, bem da verdade, o governo vem reduzindo, outros governos têm feito isso. O governo americano, a Janet Yellen, secretária de Tesouro, disse que pode retirar impostos da gasolina por lá para aliviar um pouco para reduzir um pouco o efeito sobre a inflação. E aqui eu tenho visto coisas que podem ser feitas a curto prazo, como retirada de impostos, ok, tudo bem, beleza, mas tem visto muita coisa que não tem nada a ver e que não vai resolver nem a curto, nem a médio prazo o problema de aumento de combustíveis, como mudar o ambiente da legislação sobre empresas estatais, como mudar presidente da Petrobras. A gente já mudou, vamos mudar o quarto presidente em menos de 4 anos. Empresa nenhuma do porte de uma Petrobras faz esse tipo de coisa, e vamos mudar conselhos, vamos mudar uma opção de coisa e não vai resolver o problema. O que, na minha visão, poderia resolver o problema? No curto prazo, a retirada de impostos e o governo usar o royalty que ele recebe, usar a arrecadação que a Petrobras produz para ele, e mais os dividendos recebidos, que, como a Isa disse, são bons dividendos, para fazer política. O que eu entendo como fazer política de curto prazo? Dar subsídio para alguns grupos determinados, caminhoneiros autônomos, transporte público, aplicativos, e fazer também subsidiar, por exemplo,
modernização da frota, tanto frota de caminhões quanto frota de transportes urbanos, para dando juros mais baixos, a frota mais moderna vai consumir menos diesel, e preparar medidas de médio e longo prazo. O que eu tenho visto é muito mais palanque, é muito mais aparecer na mídia para se eleger ou se reeleger, do que realmente tentar resolver um problema de curto prazo. Não sei se eu fui claro, não sei se Cabral e você Inclusive, quer acrescentar alguma coisa, mas a sua ideia vai de encontro com a do Cabral, né, Cabral? É mais ou menos isso que você tinha sugerido em relação ali à solução dos dividendos ali da Petrobras. Mas ontem a gente entrevistou um especialista em direito eleitoral dizendo que em ano eleitoral não poderia fazer esse tipo de subsídio, essa distribuição de dividendos, né, Cabral? Se você quiser complementar alguma coisa. Ontem nós conversamos com um cara aqui que ele falou o seguinte, que em ano eleitoral não pode ser criado subsídio novo. Então, se essa ideia do fundo estabilizador fosse criado dia 31 de dezembro de 21, ok para usar para esse ano, mas não pode ser criado agora. Só pode ser criada após o segundo turno. Então, putz, essa caiu como uma bomba de água fria, assim, para mim, puf. E segundo turno não vai interessar muita gente. Olha, eu criar, por exemplo, uma CPI da Petrobras, os números da Petrobras são auditados, são claramente colocados por aí, e o próprio governo pedir uma CPI numa empresa que o controle é governamental. O próprio executivo pedir. É quase que um nonsense dessa história, né? Então, eu diria que tem que fazer, o Cabral, dentro do possível. Tá bom, se o fundo estabilizador não pode ser feito algum tipo de subsídio direto, pode ser feito redução da taxa de juros para modernização de frotas, pode-se fazer alguma coisa. O que não pode é a paridade, mexer na paridade. A paridade é, teoricamente, a situação mais correta para todas as petroleiras do mundo. Todo mundo faz isso e faz isso num tempo bem mais curto que a própria Petrobras. Vocês vejam que os últimos aumentos foram de 90 e não sei quantos dias, foram de 45 dias. Então, as outras empresas, as grandes petroleiras do mundo, fazem isso semanalmente, fazem isso diariamente. Subir o preço do barril de petróleo, sobe lá na ponta do consumidor final. E fazer medidas de médio e longo prazo. Marco regulatório que atraia investimento, que atraia investimento em refinarias, que não seja mutável ao bel prazer, quer dizer, está errado, muda as estatais. Não está dando, vamos tributar dividendos, vamos fazer uma tributação extraordinária do dividendo da Petrobras. Eu queria que alguém me dissesse o que é lucro excessivo, o que é lucro absurdo. Na hora que a gente vê essas comparações, vocês acabam de falar sobre isso, o terceiro maior lucro e a sexta maior petroleira, não é exatamente o que a gente espera que clareie a situação. Na verdade, tem que ver o volume de recursos que a Petrobras investiu. Ela hoje é mais de exploração e prospecção de petróleo, não tem nada a ver com refinaria. As outras empresas do exterior têm muita refinaria, portanto tem uma margem de retorno menor. Exploração e prospecção tem margem mais elevada, mas ao mesmo tempo oferece muito maior risco, né? Por conta de achar petróleo economicamente viável. Então, eu acho que as comparações estão sendo feitas de uma forma errada, não sei se de uma forma errada proposital ou não, mas sendo feitas de uma forma errada. Então, essas comparações, para mim, não têm valor. Quanto é que a Petrobras investiu para ter o resultado que ela tem hoje de exploração no petróleo? E o que isso lhe dá de margem? Bom, mas tinha risco lá atrás que ela agora começa a capturar, ela agora faz depreciação dos equipamentos, mas lá atrás ela investiu pesado. Então, qual é o volume de lucro excessivo? Eu não sei dizer. Eu, como analista, não sei dizer o que se chama de lucro excessivo. Desculpem.
E fora outra coisa, um minutinho só, por favor. Se eu tributar dividendos, alguém não entendeu o que é DRE. Pelo seguinte, a última linha lá é lucro. Se eu tributar o lucro, é menos dinheiro para o Tesouro. Eu quero dar uma aula de DRE para quem teve essa ideia. Demonstração do resultado do exercício, só isso. Eu não vou punir a Petrobras, eu vou punir o sócio. Eu não entendi isso até agora, maluco. Aonde o governo tem 36% de todas as ações e 50,2% do controle acionário. Aliás, um controle acionário muito tênue, inclusive, né? Porque Tesouro e BNDES dá 30 e pouco, né? Pô, eu não entendo isso. Eu não entendo. O cara não teve aula de DRL, fugiu nessa aula, mano. Mas é justamente isso que eles falam. O governo como controlador maior, né, como maior acionista, e não ter o controle do preço. Hoje a gente entrevistou o ex-deputado Eduardo Cunha, que também é economista. Ele falou em relação a esses preços exorbitantes, em relação dos salários da Petrobras ali, que o salário mensal é de R$200 mil, 6 vezes mais do que o salário do presidente da República. O salário dos conselheiros da administração ganham mais até que o presidente da Petrobras. E tem que ganhar. Ele falou, mas assim, uma questão de mudar ali a lei da estatal, fazer uma reforma aí nessa lei. Ele é contra, inclusive, ele falou que até tentou tramitar no Congresso ali a troca na chamada lei das estatais, né, uma tentativa de proteger a estatal, né, o PT não deixou na época que ele tentou passar aí para fazer alguma reforma na lei da estatal, que ele acha que realmente todos esses lucros, tudo deve ser reformulado, inclusive. Uma das medidas que ele sugeriu também, que aí eu perguntei em relação à paridade de preço internacional, ele falou se essa for a solução, né, então que tire a paridade de preço de fora, então aqui do Brasil. Há 5 anos é que se usa essa paridade de preço. Antes disso, o mercado já gostava da Petrobras. Não vai ser isso que vai deixar de gostar da Petrobras. Queria saber a sua opinião também. A Petrobras... Desculpa, Isa, termina. Não, é exatamente isso, né? Ele falou, o mercado se acostuma do jeito que era antes da paridade de preços. Se retirar a paridade de preço, o mercado vai continuar gostando ainda não vai reclamar tanto, né? Pode se fazer um teatro no começo, mas depois vai voltar como era. Afinal de contas, né? São só 5 anos que a gente faz essa paridade, que a empresa acompanha a paridade de preço internacional. E ele defendeu, inclusive, uma possível retirada aí dessa paridade. Olha só, eu já falei que paridade, na minha visão, é a forma mais correta de você interagir nesse mercado. A pergunta que eu deixo no ar é o seguinte: o que é melhor? Pagar caro no combustível ou ter desabastecimento e ter dificuldade para escoar a produção, escoar as exportações brasileiras? O modal, como eu disse, é um modal rodoviário altamente consumidor de óleo diesel. Passar pelos problemas, por exemplo, que está passando a Argentina, que estão cobrando ágio no combustível por lá, nas bombas de gasolina, porque falta óleo diesel na Argentina para exportar a produção. Então, tem coisas que eu ouço e não concordo. Essa é uma delas, quer dizer, ainda bem que nós temos a paridade, ainda bem que nós temos a lei das estatais, ainda bem que nós temos um estatuto da Petrobras que o ex-presidente Pedro Parente forjou, ainda no governo Temer, de forma a blindar a companhia, para que não se faça o que se fez no passado, o que se quebrou praticamente a Petrobras. Esquece a corrupção, porque teve muita corrupção também. Mas segurar preço para segurar a inflação e fazendo com que tivéssemos um quadro bastante negativo para a empresa, que agora começa a melhorar. Agora, Álvaro, quero falar um detalhe, Eduardo Cunha, se você estiver assistindo o programa, eu te mando o artigo que eu escrevi no Estadão. Esse artigo eu publiquei no dia 2 de janeiro de 2020. Se você pegar a Petrobras entre 1º de janeiro de 2010... e 31 de dezembro de 2019, resumindo 10 anos de pregão, e acumular a variação da Petrobras, quanto ela subiu? 8%. 8% ela subiu em 10 anos. CDI nesse período foi 155%.
O mercado botou máximo histórico em Petrobras tem um mês. Então, por quê? Porque a Petrobras passou a ser Petrobras, devido à lei das estatais, devido à não interferência do governo Temer, devido à não interferência do governo Bolsonaro. Antes, quando tinha interferência, ela subiu 8%. 8 em 10 anos. Quer dizer, 0,0 nada ao ano. A Cunha para. Agora, o Álvaro, deixa eu fazer uma pergunta que é o seguinte, até uma dúvida que eu tenho, né? Muitos dos parlamentares aí, o presidente, o Lira, vem falando que da Petrobras que está tendo lucros exorbitantes. Há algum problema em uma empresa aí de capital misto ter lucros exorbitantes? Não. É o que, aliás, todos buscam. É claro que tem um lado social de tudo isso. E diga-se de passagem, a Petrobras faz muitos programas sociais. O melhor exemplo disso é o que ela faz no gás de cozinha, para a população pobre. Então, eu volto a dizer, eu não sei o que é lucro exorbitante, o que é lucro excessivo, e acho que o efeito das empresas é buscar o melhor resultado possível, claro, olhando a área toda ESG, social, olhando preservação de meio ambiente e tal, que a Petrobras faz isso. E olha que petróleo é altamente poluidor. A gente vira e mexe vê situações muito graves no Golfo do México, por exemplo, e eu não entendo que possa ser desse jeito. Aí fazem soluções mágicas, vamos tributar extraordinária a Petrobras, vamos vender para que ela perca o controle. Isso não tem nada a ver com o preço de combustível, gente. Quer mudar as estatais, a lei das estatais? Mudem. Quer fazer com que a Petrobras subsidie preço de combustível? Faça. Mas então fecha o capital da empresa. Faz como é a Caixa Econômica hoje. Se quer dar casa de graça, ela pode dar com juros zero, ela pode dar. Ela é fechada, ela é do governo, ela faz o que ela bem entender. Mas não uma empresa que o governo controla com 50,26%, esse é o número exato das ações ordinárias com direito a voto, e com 36,6% do total das ações. Então, não faça isso com essa empresa. Essa empresa tem que buscar lucro, essa empresa tem que ser eficiente, e a Petrobras, nos últimos anos, tem se mostrado cada vez mais eficiente. Uma empresa focada em exploração e prospecção, saindo de áreas onde não tem direito, mas o que acontece é que muda-se a situação quase que a bel prazer. No passado, a gente tinha um grande estímulo para investimento estrangeiro no setor de óleo e gás no país, aí mudou-se a legislação, mudou-se a forma de leilão, as empresas acabaram indo embora. Agora, a Petrobras estava desmobilizando refinarias, atraindo novos investidores para esse segmento, e novamente a gente tem uma situação em cima da Petrobras, que virou a grande traidora do país, e afasta o investidor externo. Se nós não tivermos um marco regulatório eficiente, não tivermos segurança jurídica, você não consegue atrair capital de risco, e o segmento de óleo e gás é de grande risco para o país. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer medidas de curto prazo para minorar o impacto nos grandes usuários e que precisam de algum tipo de estímulo. E vamos estabelecer políticas de médio e longo prazo para que a gente evite, quanto mais melhor, a dependência de comprar petróleo no mercado externo. Diga-se de passagem, a Petrobras tem planilhas onde ela usa o valor de custos em dólar e custos em reais. Alguns custos são em reais, por exemplo, a refinação de petróleo é feita em custos em reais, mas o petróleo importado é em dólar, né? O custo da plataforma é em dólar, a boa parte da dívida é em dólar. Então, vamos colocar tudo isso e ver qual ela tem essa planilha, e ela usa essa planilha para estabelecer qual é o preço que ela vai colocar na porta da refinaria o derivado de petróleo. Então,
o que a gente ouve é muita coisa que não tem nada a ver com isso, mas que dá uma plataforma eleitoral, e a grande vilã de tudo isso passa a ser a Petrobras. Eu lamento. Uma questão interessante aqui, que chegou no nosso chat, do Danilo, que é a seguinte, ó. Por que o PPI, né, é sobre toda a produção, mesmo dos 70% aí que refinamos aqui? Por que estes valores aí de paridade não incidem somente sobre os 30% importados? Incide sobre todos os custos que podem e são em dólar e custos em reais. E aí se faz a paridade. Acontece que a gente tem uma conjugação muito danosa. O preço de petróleo em alta no mercado internacional, nos últimos dias até cedeu um pouco mais, no barril de petróleo, e um dólar que voltou a subir por aqui. E voltou a subir por aqui muito também em função de todas essas incertezas que nós temos com relação ao lado fiscal brasileiro em 2023, que pode ser exigir muitas medidas, voltou por conta do processo eleitoral e da dicotomia que existe entre os candidatos que polarizam, tudo isso afetando. Então, dólar em alta, petróleo em alta, é uma conjugação perversa para preço de combustível no país. Bom, saiu agora há pouco, até vou pedir pessoal, eu mandei o requerimento aí oficial da CPI da Petrobras, já foi protocolado, então o requerimento já está pronto, e nesse requerimento de CPI da Petrobras acusa a empresa de fazer reserva de lucro irregular. Olha só, a gente já tem então aí em primeira mão na tela aí o requerimento da instituição da CPI número de 2022 aí da Petrobras, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar ali os preços dos combustíveis. E nesse requerimento, então, fala ali acusa a empresa de fazer uma reserva de lucro irregular e acima dos parâmetros técnicos previamente definidos. Por meio da nota, a Petrobras negou irregularidades sobre suas reservas de lucro. Que seriam essas reservas de lucro irregular? São os lucros retidos, né? São os lucros que ela auteriu e que não distribuiu no seu total. Todas as empresas têm lucros acumulados. Algumas, em determinados momentos, chegam a distribuir mais do que o resultado de um exercício, sugando um pouco dos lucros acumulados. O que se fala são uma reserva de lucro de 200 bilhões de reais, eu não sei se é real ou não, mas eu não sei se é ilegal. Eu acho que, presumivelmente, a empresa tem a sua auditoria interna, tem a sua auditoria externa, grandes empresas de auditoria externa, claro, Petrobras é a mais importante e já foi até a maior empresa brasileira, hoje talvez não seja, não sei se o Cabral tem esses dados atualizados, depois de toda a queda, não sei se ainda é a maior empresa brasileira, mas certamente acho pouco provável que isso aconteça. E vamos ser claros, quer dizer, uma CPI, primeiro os resultados de CPI quase nunca acontecem. Segundo, tem um prazo para fazer e implantar essa CPI. Isso certamente vai extrapolar as eleições. Nós estamos aí há 4 meses, 3 meses das eleições. E aí acaba morrendo. É muito mais burburinho, é muito mais marola do que outra coisa. Fazer uma CPI nesse momento, o próprio Pacheco, presidente do Senado, disse que é totalmente improvável que isso aconteça. Mas estamos na época de fazer ruídos para a eleição, candidato querendo aparecer, é hora de fazer isso mesmo. Coitada da Petrobras com tudo isso. E uma medida provisória aí para mudar a lei das estatais, né, que também aí é cogitado aí pelo governo? Com isso, qual é a minha leitura disso? A minha leitura disso é que o Congresso não quer meter muito a mão nisso, né, porque lá na frente pode dar algum problema. E aí ele quer que o governo formule uma medida provisória, ou seja, que o governo entre nesse processo para bancar
essa situação ao invés dos parlamentares brasileiros. Essa é a minha leitura. Seria mais rápido? Claro que seria mais rápido, né? A medida provisória eu faço hoje, começa a vigorar amanhã, né? Não é projeto de lei, de coisa do gênero, de reforma de Constituição. Então, acho que tudo isso é muito mais burburinho do que outra coisa. Agora, eu vejo o governo falar muita coisa, eu vejo os ministros falarem, eu vejo o presidente falar, mas não vejo nada de muito prático em termos de medidas de curto prazo para sanar o problema, que eu sei que é grave. Existem segmentos da economia sofrendo com tudo isso e a carga que vem para a inflação também é grande, mas eu não vejo medidas práticas a não ser o PL 18, que seria o projeto de lei de 18, que seria para redução de alguns impostos. Tá certo, mais alguma pergunta, Cabral? Não, eu estou olhando aqui o balanço dela, ela tem lá provisionado em reserva de lucro 208 bilhões. Só que eu não estou achando a nota explicativa da reserva. É de lucros acumulados nos últimos 2, 3 anos, né? E acrescento mais, quer dizer, tem estudos dizendo que nos últimos 10 anos, e o Cabral falou nos últimos 10 anos sobre a cotação da Petrobras, nos últimos 10 anos, Petrobras, isso é dado da Petrobras, e forneceu em termos de arrecadação de impostos, de royalties e dividendos, à União mais de 1 trilhão, enquanto os minoritários, que são falados como os grandes receptores de dividendos, receberam 96 bilhões só de dividendos. Lembrando que em alguns anos a Petrobras deixou de pagar dividendo durante 3 ou 4 anos. Tá certo. Então, eu queria agradecer demais a participação aqui conosco do Álvaro Bandeira, economista, participando aqui, esclarecendo essas questões do dia com a gente. Álvaro, obrigado. Uma excelente tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde para todos.